em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos começar agora uma nova série. Semana passada eu terminei a nossa série sobre um coração inabalável. Porém, a série que eu vou começar agora, que é as cartas que Cristo escreveu às igrejas em Apocalipse, mas nós vamos começar primeiro do capítulo 1. Muda um pouquinho o tom, mas o assunto não muda, porque na primeira série que nós falamos sobre o coração inabalável, usando alguns exemplos de homens, né, da Bíblia, de alguns personagens bíblicos, como nós usamos Elias, Davi e alguns outros. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o coração inabalável da igreja, ou como igreja. Como é que nós temos que, então, nos portar? Então, essa série, nós vimos que Deus, Ele trata o coração humano, né? Nós vimos homens chamados por Deus, mas ainda frágeis. Nós falamos sobre pecado, sobre medo, orgulho, arrependimento, mas também falamos sobre restauração. E uma verdade ficou clara para nós: Deus, Ele não se impressiona com a aparência religiosa. Deus, Ele trata o coração humano. Agora, nós vamos começar essa nova série, então, nessas 7 cartas de Apocalipse, e essa verdade aparece agora para nós em outra dimensão. Nós não olharemos mais para o coração do indivíduo, mas nós olharemos para o coração da igreja, porque Cristo também examina a igreja, amém? Então, Ele vê mais do que a nossa presença no domingo, Ele vê muito mais do que a nossa liturgia, os nossos ministérios, a nossa reputação. Ele vê o amor, a fé, a perseverança, a frieza, muitas vezes, o pecado tolerado, o sofrimento escondido e a obediência silenciosa. Então, por isso, essa série precisa começar em Apocalipse 1 e não em Apocalipse 2, necessariamente, quando Cristo começa a falar às igrejas. Porque antes de nós entendermos e ouvirmos o que Cristo tem a dizer para as igrejas, nós precisamos entender quem é Cristo na igreja. E parece que essa verdade tem sido perdida nas igrejas. Parece que Cristo não tem sido mais o centro da igreja. Cristo não tem sido mais o centro da adoração da igreja. Cristo não tem sido mais o centro da pregação na igreja. E Cristo não tem sido, então, o centro da vida do crente. Então, nós precisamos resgatar isso também. Então, a grande verdade do texto que nós vamos ler hoje, nós vamos estudar o capítulo 1, dos versos 9 a 20, porque até o capítulo 9 é João meio que se apresentando, né, falando o que aconteceu com ele. Depois vocês podem ler em casa, mas hoje nós vamos ler do 9 a 20. A grande verdade que o texto mostra para nós é que a igreja só terá um coração inabalável quando enxergar Cristo como realmente Ele é: presente, glorioso, santo, soberano e vivo. Cristo está vivo. Amém? Então vamos ler Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na esperança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreve em um livro o que você vê e envia 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de couro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente. E a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto.
Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois dessas. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Primeiro, existe aqui uma divergência sobre quem são esses 7 anjos das igrejas. Há um entendimento talvez mais aceito que os 7 anjos são os pastores das igrejas, né? E, claro, as 7 igrejas. Porque a palavra ela é para ser transmitida àquele que toma conta da igreja, então essa pessoa vai transmitir à igreja. Mas a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que Cristo fala conosco mesmo no meio do sofrimento. João começa dizendo: eu, João, irmão de vocês e companheiro de sofrimento, no reino da esperança, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele foi exilado na ilha, estava como se fosse um prisioneiro, exilado numa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele diz. João, ele poderia se apresentar como apóstolo, ele poderia falar: eu sou o João, o apóstolo de Jesus, aquele a quem o Senhor ama, ou amava, naquela época, mas ainda ama, porque Jesus ainda está vivo, não é verdade? Então, ele poderia ter se apresentado assim, ele poderia ter se apresentado de várias outras formas, ele poderia ter demonstrado a autoridade apostólica que ele tinha, mas ele diz: eu, João, irmão de vocês. Ele tem autoridade, mas não fala de longe, ele fala de perto, ele fala como alguém que sofre junto com a igreja. Ele mesmo diz: companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus. Ele se coloca como os irmãos da igreja. Então aqui, irmãos, nós já acabamos com essa história de que o apóstolo, o pastor, o bispo são autoridades máximas na igreja. Isso, vamos colocar assim. Nem bispo, nem pastor, nem papa, nem ninguém. Nós somos todos iguais perante Cristo, todos servos de Cristo e devemos servi-lo como tal. Amém? Nós vemos aqui o exemplo do próprio Jesus, que diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. Depois Paulo também só serviu, os apóstolos só serviram. E aí chega na nossa vez, a gente acha que a gente tem que ser servido, né? Mas vamos lá. Então essas 3 palavras, elas caminham sempre juntas aqui no texto: sofrimento, reino e perseverança. Sofrimento, reino, perseverança. Sofrimento, reino, perseverança. Nós muitas vezes queremos um reino sem sofrimento. Queremos seguir Cristo sem precisar perseverar na fé. Mas João nos lembra que nessa era que nós vivemos, pertencer ao reino de Cristo envolve tribulação. João estava em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ontem a gente estava vendo um vídeo sobre um pastor inglês, aqui na Inglaterra isso, lá em Liverpool. Foi em Liverpool, né? Manchester. Que eles fizeram um culto ao ar livre em frente a uma clínica de aborto. Eles fizeram um culto ao ar livre em frente da clínica de aborto. Eles não mencionaram, ele falou: olha, eu não mencionei sobre aborto, eu não falei para as pessoas que estavam lá para não fazer aquilo. A gente estava fazendo um culto ao ar livre e eu estava pregando a palavra de Deus. E ele foi preso e foi condenado. Com 78 anos ele foi condenado a ser preso. Porque ele estava pregando a palavra de Deus e eles consideraram aquilo como uma afronta, porque o culto estava sendo na frente de uma clínica de aborto. Então vocês têm uma ideia do mundo que nós estamos vivendo. Então, e João fala aqui que ele está preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então é nesse lugar de exílio que Cristo se revela a João. Cristo não se revela a João no palácio, assim como não se revelou a Davi no palácio. Se revelou a Davi, na verdade, no deserto, como nós falamos há algumas semanas. E agora, numa ilha, exilado, no sofrimento, no isolamento, na fraqueza, na pressão, Cristo vai e se revela a João. Aqui, para nós existe grande consolo, para nós, igreja, existe aqui um consolo. Por quê? Porque a igreja pode estar cansada, a igreja pode ser pequena, a igreja pode estar pressionada, a igreja pode estar com poucas forças, mas Cristo não está distante, Ele está no meio da igreja. João, ele está em Patmos, mas Cristo está presente, está com ele.
Então a igreja está sofrendo, mas Cristo está falando, amém? O mundo tenta calar o testemunho, mas Cristo envia a sua palavra. Esse é o primeiro consolo dessa série. Cristo conhece exatamente a condição da sua igreja. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando de paredes, eu estou falando de povo, igreja, povo de Deus, amém? Cristo conhece exatamente a condição da sua igreja. Para alguns isso é motivo de alegria, porque Ele conhece a nossa condição, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Para alguns é motivo de alegria isso, mas para outros isso pode ser motivo de terror, de julgamento, de assombro, porque Cristo nos conhece exatamente como somos, né? Aqui nós podemos bancar o crente, nós podemos falar bonito, nós podemos cantar, levantar os braços, aqui nós podemos fazer tudo, mas Cristo conhece realmente quem nós somos. Ele conhece a nossa dor também, Ele conhece a nossa perseverança, Ele conhece as nossas limitações, o nosso cansaço, mas o seu conhecimento também não é frio. Cristo não observa a sua igreja como um espectador distante. Ele se revela como Senhor presente no meio do seu povo. Antes de perguntarmos o que Cristo vai corrigir em nós, precisamos lembrar que Ele ainda fala à sua igreja através da sua palavra. E isso deveria nos trazer consolo, porque antes do julgamento final, Ele envia a sua palavra. E para que existe a palavra de Deus? Para nos orientar, amém? Para nos orientar. Bom, a palavra de Deus existe para ser pregada. A palavra de Deus existe para ser estudada. A palavra de Deus existe, não é para ficar guardada numa sacola. Eles só estão aqui porque eu coloquei aqui, viu? Mas eu uso. Não é para isso que existe a palavra de Deus. A palavra de Deus existe para ser estudada, para ser lida, para ser pregada, mas também para ser vivida. E para alguns existe um problema, porque ela consola, mas ela também confronta. Mas ela também sustenta. E Cristo chama a igreja a ouvir a sua voz. Veja o que ele diz no verso 10 e 11. Nos versos 10 e 11. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João estava no Espírito no dia do Senhor, provavelmente aqui uma referência ao domingo, que é o dia da ressurreição, o dia em que a igreja adorava a Cristo e continua adorando até hoje. Então, mesmo isolado em Pátimos, João não está separado espiritualmente do povo de Deus. Então ele ouve uma voz forte, como de trombeta, e nas Escrituras, irmãos, quando você ouve trombeta, ou quando você lê trombeta nas Escrituras, quer dizer que a trombeta, ela convoca, ela desperta, ela anuncia que algo solene está acontecendo. Quando o Senhor Jesus voltar, ouvirão sons de... Vocês não estão lendo a Bíblia não, hein? Quando o Senhor Jesus voltar, ouvirão um som de... Muito bem. Então, é o anúncio de algo solene. A voz de Cristo, ela não aparece como uma opinião fraca entre outras. Ela vem com autoridade, de um anúncio que algo importante, solene está acontecendo. Então a igreja precisa ouvir essa voz. A igreja precisa ouvir a voz de Cristo. Nós vivemos cercados por vozes, eu falei sobre isso semana passada. A voz da cultura, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz da preferência pessoal, a voz do pragmatismo religioso. Mas Apocalipse 1 nos chama a ouvir a voz acima de todas as vozes, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Eram igrejas reais, em cidades reais, com problemas reais. E o número 7 aqui, principalmente em Apocalipse, aparece como plenitude. Ao falar das 7 igrejas, Cristo fala a igreja em todos os tempos. Porque Cristo não falou só às 7 igrejas, Cristo tem falado para todas as igrejas dele. Por isso, em cada carta, ao final dela, nós ouviremos, nós leremos, mas também ouviremos: aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então aqui está a pergunta que tem nos acompanhado desde o início do ano. Estamos dispostos realmente a ouvir a Cristo? Estamos dispostos realmente a ouvir a voz daquele que nos fala? Não apenas quando Ele nos consola, porque é bom ouvir consolo, claro que é. Mas quando Ele também denuncia o nosso pecado. E não só quando Ele denuncia o pecado dos outros, porque é muito fácil denunciar o pecado dos outros, nem quando o nosso pecado é denunciado. Quando Ele fala conosco, estamos dispostos a ouvir quando Ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. Estamos dispostos a ouvir: desperte, ó tu que dormes. Será que estamos dispostos a ouvir: arrependa-se e volte-se para Cristo? Será que estamos dispostos a ouvir: permaneça fiel até o fim? O perigo é ouvir sermões como espectadores apenas. Podemos olhar para Éfeso, podemos olhar para Sardes, para Laodiceia e pensar até em outras igrejas que nós conhecemos, outros crentes que nós conhecemos, pessoas, e falar: olha, está falando com você. Daqui do púlpito, às vezes eu vejo, quando eu falo alguma coisa, eu vejo um assim, ó. Está vendo aí? Principalmente as maridas. As esposas geralmente fazem assim, ó. Está falando com você. Está falando com você. Está falando com você. Né? O marido é mais discreto. O marido só faz assim, ó. Nem mexe. Olha lá, viu? Olhou. Né? Mas nós precisamos entender que quando nós estamos ouvindo a palavra está sendo pregada para mim. Não é para quem está do meu lado. Não é para quem não está aqui. Às vezes até você pensa, né? Poxa, fulano tinha que estar aqui hoje. Tinha que ouvir essa palavra. Quem está aqui é quem tem que ouvir. Se você está aqui é para você ouvir. Se eu estou aqui é para eu ouvir. Amém? Então a questão aqui não é analisarmos ou darmos veredito acerca do que achamos de outras igrejas ou de outras pessoas. A questão é: Senhor, o que o Senhor está vendo em nós? O que o Senhor está vendo em mim? A igreja pertence a Cristo, irmãos. Ele a comprou com seu sangue. Ele tem direito de falar, corrigir, consolar, chamar ao arrependimento, exortar. Ele é o Senhor da igreja. Eu não sou. Uma igreja de coração inabalável, uma igreja que ouve o seu Senhor. A igreja é de quem? Do Senhor. Então nós devemos ouvir a quem? O Senhor. E Cristo também, nós vemos no texto que Ele está presente no meio da igreja. Os versos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. João se volta para a voz. Primeiro ele vê 7 candelabros de ouro. Depois, versículo 20, Cristo explica. O próprio versículo 20, Cristo explica. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os candelabros representam as igrejas. A igreja é chamada para brilhar. O Senhor Jesus mesmo nos disse em Mateus 5: vocês são luz. E a luz serve para quê? Para brilhar. Vocês são luz nesse mundo. Vocês precisam brilhar a luz de Cristo lá fora. Não adianta você acender uma lamparina, uma vela, uma luz e colocar uma vasilha em cima e vai tampar essa luz. Não, vocês têm que sair, vocês têm que brilhar lá fora. É luz no mundo. E a igreja é chamada para brilhar a luz de Cristo. Ela não tem uma luz em si mesma. Cristo não disse: brilhe a luz que você tem em você. Não, Cristo diz: brilhe a luz de Cristo que você tem. Cristo é a luz. E a igreja deve refletir essa luz. Vocês são luz do mundo, Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas olha isso. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? O Pai que está nos céus.
Então a igreja existe para testemunhar a Cristo, para comunicar, para anunciar o Evangelho, para viver em santidade, para amar em verdade e apontar para a glória de Deus. E aqui é onde eu disse no começo que existe o problema que hoje tem adentrado a igreja. Hoje a glória tem sido das pessoas e não de Deus. As pessoas não têm apontado para o Evangelho, têm apontado para o que eu acho a respeito de algum assunto. Já viram isso? Hoje você vê opiniões pessoais, e eu não sou contra opiniões pessoais, você pode dar a opinião que você quer, desde que você não use um texto fora do contexto para usar como seu pretexto, que é o que mais nós vemos hoje, né? E hoje está ainda mais perigoso, porque se eu expresso uma opinião diferente da do Diego, é perigoso. Aqui não, porque nós professamos a mesma fé, mas o que eu estou dizendo é, se eu professo uma opinião diferente de alguém, eu sou considerado inimigo dele. Se eu gosto de preto e o Diego gosta de verde, não, você é obrigado a gostar de verde. Você é obrigado a pensar como eu. Senão você é tudo. Não, eu ia falar umas coisas, mas não vale a pena. Não, você é quadrado. Senão você é mente fechada. E assim vai os adjetivos, né? Mas a igreja existe para testemunhar de Cristo. Para anunciar o Evangelho de quem? De Cristo. Viver em santidade por amor a Cristo. E apontar para a glória de Deus. Amém? João, ele vê algo ainda mais profundo. Cristo está entre os candelabros. Quem são os candelabros que nós vemos no versículo 20? As igrejas. Cristo está entre os candelabros. Aqui quer dizer que Cristo está no meio da sua igreja. Amém? Cristo está no meio da sua igreja. Ele não está longe, ele caminha no meio da sua igreja, e essa presença, ela consola. Por quê? Porque a igreja não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Não importa quão fraca, quão pequena, quão insignificante essa igreja pareça, não importa o quão difícil seja o contexto no qual essa igreja está inserida, Cristo está no meio do seu povo. É por isso que a igreja não fecha, é por isso que a igreja não acaba. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é que dá poder à igreja, Ele está no meio da igreja. Precisamos entender isso, irmãos. E essa presença, ela conforta, mas ela também confronta. E aqui está um outro problema, para muitos. Cristo vê os homens como os outros homens não veem. Ele vê o amor que esfriou, ele vê a aparência sem vida, ele vê o pecado tolerado, ele vê a fé verdadeira também em meio à fraqueza. E essa verdade deve em nós produzir descanso, mas também arrependimento. Descanso porque a igreja é dele e ele sustenta o seu povo. Arrependimento porque a igreja é dele e nós não podemos tratá-la como propriedade nossa. Não podemos moldá-la segundo as nossas preferências. Não podemos ignorar aquilo que Ele reprova. Não podemos negociar aquilo que Ele reprova. A igreja também, caso não saibamos, não é um clube religioso. Não é um clube social, onde eu coloco minha melhor roupa e venho aos domingos. A igreja não é clube social. A igreja não está aqui para entreter você. A igreja está aqui para pregar o Evangelho para você. Nós estamos aqui para adorar o Senhor juntos e pregar o Evangelho. A igreja não está aqui para satisfazer os nossos desejos pessoais. Para isso você paga um clube e vai lá. Ou então você monta uma igreja para você. Faz o que você quer. Mas só não chama de igreja de Cristo. Chama de qualquer outra coisa. Eu vou montar um grupo para mim, que aí vou fazer o que eu quero, cantar o que eu quero, vestir o que eu quero, do dia que eu quero, fazer o que eu quero, as pessoas que eu quero, e aí é o seu grupo. Faça isso. Mas não chame de igreja de Cristo, porque não é igreja de Cristo. Por isso nós precisamos perguntar, a nossa vida como igreja tem apontado para Cristo? A nossa comunhão revela a Cristo? A nossa santidade honra a Cristo? O nosso amor mostra Cristo para as outras pessoas? O nosso testemunho tem anunciado a Cristo para outras pessoas? Nós precisamos fazer essas perguntas e devemos ser honestos com as nossas respostas. Uma igreja de coração inabalável
Não é uma igreja perfeita. É uma igreja que vive diante da presença de Cristo e permite que Ele trate o que precisa ser tratado. Amém? Esses somos nós. Nós somos esses aqui. Nós somos a igreja, irmãos. O coração, você não é perfeito, não queira ser perfeito, nós não somos perfeitos, não vamos ser perfeitos nunca. Vamos ser perfeitos somente na glória com Ele, porque Ele é que nos faz perfeitos na glória. Mas uma igreja que vive na presença de Cristo e permite que Ele trate o que precisa ser tratado, é uma igreja que teme o Cristo da igreja. E Cristo se revela também em glória e santidade. O que Ele espera de nós então? Que nós vivamos em santidade, não em glória, tá? Só em santidade. Glória é só dele. João descreve: aquele que está no meio dos candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A expressão aqui, semelhante ao Filho de Homem, nos leva a Daniel capítulo 7, a profecia sobre o Filho do Homem que viria. Daniel capítulo 7. Ali, o Filho do Homem, ele recebe todo o domínio, a glória e o reino. De quem é que Daniel está falando? Cristo. Seu domínio é eterno. De quem é que Daniel está falando? Cristo. O seu reino jamais será destruído. Daniel está apontando para Cristo. E isso é essencial para entendermos Apocalipse. João está exilado, a igreja está pressionada, Roma parece invencível, o maior império dos tempos, daqueles tempos. Os cristãos parecem pequenos e frágeis, estão fugindo da perseguição de Roma e dos judeus, a igreja está espalhada, mas a visão revela a verdade por trás da história. Cristo reina. Irmãos, se você for ler Atos e começar lá do capítulo 1, você vai ver tudo o que aconteceu na história da igreja. Lá do capítulo 1, aí você vai lendo e vai entendendo. Veja, a igreja ela foi espalhada porque Cristo quis que ela fosse espalhada. A igreja se espalhou justamente para cumprir os propósitos do Senhor Jesus, quando Ele disse: vocês pregarão o evangelho em Samaria, onde mais? Na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Se a igreja tivesse ficado presa em Jerusalém, você acha que nós teríamos ouvido o evangelho aqui na Europa? Lá no Brasil? Lá nos Estados Unidos? Então a igreja foi espalhada, a perseguição da igreja foi segundo o propósito de Cristo para que a igreja dele se expandisse. Não foi acidente. Não tem sido acidente. Cristo continua reinando. O império não tem a última palavra, a perseguição não tem a última palavra, a história está nas mãos do Filho do Homem, a veste longa e o cinturão de ouro apontam para a dignidade, o sacerdócio e a realeza de Cristo. Cristo não apenas governa a igreja, Ele também intercede por ela. Veja o verso 14. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os cabelos brancos, irmãos, apontam para a eternidade de Cristo. A pureza e a sabedoria de Cristo. Cristo não é apenas um mestre religioso, Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor eterno. Seus olhos são como chama de fogo. Isso quer dizer que Ele vê todas as coisas. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Ele vê a pureza, e Ele vê com pureza. Ele vê com profundidade, nada fica escondido aos olhos de Cristo. E isso será decisivo nas cartas que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Ele vê que Éfeso trabalha, mas perdeu o seu primeiro amor. Ele vê que Esmirna é pobre aos olhos do mundo, mas é rica aos olhos dele. Ele vê que Sardes tem fama de viva, mas está morta. Ele vê que Laodiceia se acha rica, mas é pobre, cega e nua. Por quê? Porque Cristo vê corretamente, não segundo os nossos olhos. E aqui nós precisamos ser confrontados. Nós nos enganamos com facilidade, nós podemos confundir movimento com vida.
tradição com fidelidade, atividade com amor, evento com igreja pregando o evangelho, reputação com saúde espiritual, mas Cristo vê o coração da igreja. E João prossegue no verso 15: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Os pés como bronze ardente comunicam firmeza, pureza e juízo. Cristo não é instável, ele não muda conforme a pressão da época. Ele é eterno e santo, ele permanece firme e justo. A sua voz é como o som de muitas águas. A voz de Cristo não é uma sugestão religiosa, não é uma opinião entre outras. A voz de Cristo é soberana voz do Senhor. A igreja precisa recuperar reverência por essa voz. A palavra de Cristo não pode ser licença para dar lugar aos nossos gostos. A palavra de Deus precisa ser verdadeira nas nossas vidas. E o verso 16, João continua: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O verso 16. Então nós vemos que as 7 igrejas são chamadas no versículo 20 as 7 estrelas são chamadas no verso 20 que nós lemos de os anjos das 7 igrejas. Como eu disse, tem diferentes interpretações sobre isso, mas o ponto principal aqui é claro: Cristo sustenta em sua mão aquilo que representa a sua igreja diante dele. A igreja não está nas mãos do acaso, não está nas mãos da cultura, não está nas mãos do governo, não está na mão dos inimigos. A igreja está nas mãos de Cristo. De Cristo. Da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada representa o quê, irmãos? A palavra. A palavra. Cristo governa, Cristo corrige, Cristo purifica e julga pela sua palavra. E é isso que ele fará nas cartas que nós vamos estudar juntos. Jesus, ele não é apenas o mestre humilde na Galileia. Ele não é apenas o homem de dores. Ele não é apenas aquele que foi rejeitado e crucificado. Ele é Cristo exaltado, vivo, santo e glorioso. Mas nós não podemos esquecer que o Cristo glorioso é o Cordeiro que foi morto. O juiz da igreja é também o Salvador da igreja. Aquele cujos olhos são como chama de fogo é o mesmo que teve as mãos perfuradas por amor à sua igreja. Por isso, a correção do Senhor nunca é destruição. A correção do Senhor nunca é para destruir. A correção do Senhor é amor. A graça do Senhor é que purifica a sua igreja. O seu confronto nunca é crueldade, é amor santo. A sua repreensão nunca é abandono, mas é um chamado à vida. A igreja precisa ver esse Cristo novamente. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Parece que hoje Cristo é como se fosse o cordeirinho bonitinho, bonzinho, que faz todas as nossas vontades. Como se fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega de vez em quando e ele sai e te concede alguns desejos, você pede para ele e fala: agora volta para a lâmpada. Como se ele estivesse aqui para satisfazer as nossas vontades. Mas o Cristo bíblico, aquele que reina, vê, fala, corrige, morreu e vive para sempre, esse é quem governa a igreja. E nós vemos também no verso 17 que Cristo humilha, mas também consola. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, João disse. João conhecia Jesus. Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu seus milagres, viu sua morte, viu sua ressurreição. Mas diante do Cristo glorificado, João cai por terra como morto. A verdadeira visão de Cristo produz reverência na sua igreja. Reverência na sua igreja. Talvez essa seja uma das grandes necessidades da igreja hoje. Recuperar o santo temor diante do Senhor. Não o medo servil.
Não aquele medo como se Deus fosse cruel, mas reverência, humildade. Nós tratamos as coisas de Deus de forma muito comum, muitas vezes. O culto se torna comum para nós. A palavra se torna comum para nós. A oração se torna comum, a igreja se torna comum. Mas João vê Cristo e cai. A glória de Cristo coloca o ser humano no seu devido lugar. E é isso que ele faz com a igreja. Quando Cristo aparece em glória, o orgulho cai. Quando Cristo aparece em glória, o orgulho cai. A nossa autossuficiência cai, a nossa presunção cai, o nosso eu deve cair diante de Cristo. Mas o texto não termina com João caído. Ele diz: então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, que aqui é o inferno. Essa é uma das cenas mais belas dessa passagem. A mão direita que segura as estrelas agora também toca João. Cristo, ele não apenas revela a sua glória à igreja, ele consola a igreja, do mesmo jeito que ele consolou o seu servo. Ele não apenas leva João ao chão em reverência, mas ele o levanta também através da sua graça. Ele diz: não tenha medo. E por que João não deve temer? Porque Cristo é o primeiro e o último, ele estava antes de tudo e permanece e vai permanecer depois de tudo. Nada escapa ao seu governo. E ele também diz: eu sou aquele que vive para sempre. Cristo não é uma memória religiosa para nós, Cristo vive. Amém? Às vezes nós vivemos como se ele não vivesse, mas ele vive. Então declara: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aqui, o Evangelho entra no centro dessa visão de João. O Cristo glorioso é o mesmo Cristo crucificado. Ele entrou na morte, carregou o pecado do seu povo, sofreu o juízo que nós merecíamos, foi sepultado, mas ressuscitou. A morte não pôde segurá-lo. A igreja que está em Cristo deve morrer para si mesma e viver para Cristo. Amém? Por isso, a igreja deve e pode se arrepender porque Cristo morreu por pecadores. A igreja, ela pode perseverar porque Cristo venceu a morte. A igreja pode enfrentar oposição porque Cristo tem as chaves do céu e do Hades. E a igreja pode voltar ao primeiro amor porque Cristo nos amou primeiro. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Chaves aqui falam de autoridade. Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. E Cristo também envia sua palavra à igreja. Ele diz: escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto presentes como as que acontecerão. Cristo manda João escrever. A igreja não vive de impressões vagas, emoções passageiras ou experiências sem fundamento algum, segundo a Bíblia. A igreja vive da palavra revelada de Cristo. Nós não precisamos adivinhar o que Cristo pensa sobre a igreja. Ele falou o que ele pensa sobre a igreja. Nós sabemos o que ele pensa sobre a igreja, porque ele disse. Ele revelou a sua vontade para a igreja. Nós não precisamos de novos profetas, de novos apóstolos, até porque apóstolo bom é apóstolo morto, como diz o pastor Nicodemos. Ele nos deu a sua palavra. E a saúde da igreja depende da submissão à palavra. E o capítulo termina assim: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A imagem final é clara. Cristo está no meio da igreja. Cristo sustenta a igreja. Cristo fala às igrejas e Cristo governa as igrejas. Amém? Então, antes de seguirmos, nós precisamos responder: estamos prontos para ouvir a Cristo? Não como curiosos, não como críticos, não como espectadores,
não como confrontadores, mas como igreja. E aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, nós precisamos recuperar a visão elevada de quem Cristo é e que é Ele quem governa a igreja. Quem é que governa a igreja? Cristo. Quem é que deve governar a nossa vida como igreja? Cristo. Quando Cristo se torna pequeno aos nossos olhos, os nossos problemas parecem grandes demais. As nossas preferências ganham peso demais. Os nossos medos falam alto demais. Mas quando vemos Cristo em sua glória, tudo volta ao seu lugar. Todo medo cai por terra. Toda soberba cai por terra. Toda emoção sai para o lado, porque nós devemos prestar ao Senhor um culto racional a Ele. E isso deve também nos consolar. Cristo, Ele também confronta. Se existe frieza nas nossas vidas, nós devemos pedir perdão por isso. Se nós estamos abandonando, ou se abandonamos o nosso primeiro amor, devemos retornar ao primeiro amor. Nós achamos e passamos uma imagem de que somos fortes, mas na verdade somos fracos. Devemos nos arrepender. É isso que Deus nos chama. Ouvir na Bíblia envolve resposta. Ouvir é receber, crer e obedecer ao que a Bíblia diz. Se Cristo mostrar pecado, nós devemos. Se Cristo apontar nossos pecados, nós devemos nos arrepender. Se Cristo mostrar frieza, devemos voltar a Ele. Se mostrar medo, devemos perseverar nele. Se mostrar orgulho, devemos nos humilhar diante dele. Se mostrar pouca força, devemos nos apegar no poder dele. Se mostrar mornidão, devemos correr para ele. Irmãos, essa série, ela não deve produzir apenas conhecimento bíblico em nós. Ela deve produzir arrependimento, consolo, santidade e perseverança, porque Cristo é o Senhor da igreja. Amém? Então, quando começarmos essa série de fato, hoje é o primeiro sermão, resgatando quem Cristo é, lembrando quem Cristo é na igreja. As cartas, de fato, começarão na semana que vem. Então, ao começarmos essa série, nós precisamos parar diante dessa visão que João teve. João viu Cristo e caiu aos seus pés como morto. Sinal de humildade, de reverência. Devemos retornar a essa reverência a Cristo. Talvez nós também precisamos cair do nosso orgulho, cair da nossa autossuficiência, cair da nossa familiaridade superficial com as coisas de Deus, cair da ideia de que a igreja existe para nós, cair com a ideia de que a igreja está aqui para suprir as nossas necessidades. Mas o Cristo diante de quem caímos é o mesmo que coloca sua mão sobre nós e diz: não tenha medo, eu estou com vocês. Ele é o primeiro e o último, é aquele que vive, esteve morto, mas agora vive. Ele tem as chaves da morte e do Hades. Ele anda entre os candeeiros, ele segura a sua mão, a mão da igreja. Ele anda conosco e ele fala através da sua palavra. Porque uma igreja de coração inabalável não é aquela que nunca é confrontada. É aquela que ouve Cristo, se arrepende, permanece nele e vence pela fé nele. Amém? Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da igreja. É o primeiro e o último, é o início, é o fim, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe, é aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. Nós te adoramos porque o Senhor caminha no meio da tua igreja. O Senhor não abandona o teu povo, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas fraquezas, nossos pecados, mas também a nossa perseverança.
Nada, absolutamente nada está escondido diante dos teus olhos. Senhor, te pedimos, fala conosco através da tua palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Livra-nos de ouvir apenas como espectadores. Coloca-nos diante de ti com humildade, com arrependimento e com fé. Mostra, Senhor, onde o nosso amor esfriou. Fortalece naqueles lugares onde nós temos pouca força. Desperta-nos onde existe só aparência, mas não existe vida. Corrige, Senhor, os pecados que nós temos tolerado e que o Senhor reprova. Consola-nos onde nós temos sofrido. Faz de nós uma igreja de coração inabalável. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque pertencemos ao Senhor, o Senhor da igreja. Sustenta-nos na tua mão. Purifica a tua igreja pela tua palavra. Faz a tua luz brilhar em nós, para que os outros possam enxergar e glorificar o nosso Pai que está no céu. Nós oramos no teu nome, no todo-poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.